Tu tá tendo resultado ou não? Pois é, se tu não sabe, vem comigo que agora eu te explico. Esse é mais um Agora Eu Sei. Fala galera, eu sou o Diego Mimbacas e estou aqui com o professor Matheus Prestes, tá? Hoje estamos aí para falar sobre avaliação física e antes de começar o assunto, não se esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos aí, aqueles ratos de academia que não sabem e estão tendo resultado, certo? Então, o assunto de hoje, gente, é avaliação física, tá? E aí o professor Matheus vai me explicar assim, avaliar é necessário, professor? Bom, Tiago, é uma pergunta assim boa da gente responder. Acho que todo profissional de educação física deve pelo menos gostar de responder essa pergunta, porque a avaliação física ela é fundamental. Ou seja, o problema não é se eu vou conseguir avaliar tudo que eu quero ou não, porque obviamente isso vai depender dos recursos. Agora, eu começar um programa de treinamento sem ter avaliado nada do meu aluno é preocupante, porque eu preciso ter, conhecimento de onde eu quero chegar, mas como eu vou chegar até lá. Ou seja, como eu vou querer alguma coisa se eu não sei o que eu tenho no momento, né? Então, eu primeiro tenho que conhecer o que eu tenho para programar como eu vou chegar onde eu quero. Perfeito. Quais os tipos e por onde eu começo com essas avaliações físicas, né? Bom, quanto a tipos, a gente tem a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa, né? A diagnóstica é onde a gente começa, é no início do programa, quando a gente nem começou a treinar. É naquela função da gente encontrar o que a gente tem, né? A formativa é durante o processo, ou seja, durante o programa de treinamento eu já vou começar a passar pelo processo inicial, eu já vou ter condição de reavaliar algumas coisas para nortear, para redirecionar o que eu tenho que priorizar. E a somativa depois é o que eu tenho de resultado, né? O que eu alcancei, a que vai ser feita no final lá do objetivo que a gente espera ter conquistado, né? Quanto por onde eu começo, eu acredito que antes de qualquer coisa, falando sobre a avaliação diagnóstica, antes da gente falar depois sobre um pouco mais a parte prática, a gente tem que falar sobre a parte prévia, né? O conhecimento prévio do aluno, do atleta e do cliente, ou seja, a anamnese. Então nessa anamnese a gente já vai ter um processo aí de conhecimento da rotina, dos hábitos, do histórico, do que eu tenho de classificação, se o cara é um atleta, se o cara é um praticante comum ou se o cara é um sedentário, né? Então essa classificação inicial aí eu tenho através dessa primeira parte de diagnóstica. Depois, é claro, a gente já vai poder partir para avaliar as capacidades, dividindo então o que eu posso começar. Então, professor, como tu define as prioridades aí para avaliar? Bom, aí que eu falei, né? Depois do conhecimento prévio, aí eu vou entender qual que é a modalidade que ele vai treinar, qual que é o tempo que eu vou ter, quais são os objetivos. Então, eu tenho que saber o objetivo para determinar como chegar lá, o que é o principal. Eu tenho que saber quanto tempo eu tenho, né? O que eu tenho de recursos para isso, né? Se ele quer um objetivo para daqui 3 meses, eu quero um objetivo daqui 6, daqui 12, né? Então, através disso eu vou conseguir entender já como eu vou fazer essa avaliação, que tipo de bateria de testes eu vou conseguir montar e quais recursos eu tenho. Porque, como eu disse lá no início, não é sempre que eu vou ter condição de avaliar tudo. Às vezes eu não tenho estrutura suficiente para avaliar tudo, mas o problema é eu não avaliar nada e querer depois apontar resultados. Então, professor, a gente estava conversando aí e tu deu exemplos bem teóricos e agora me mostra na prática aí, que me fala alguns exemplos de... Bom, então vamos fazer alguns exemplos do cara que chega na academia, ele é um praticante de hipertrofia, lá, né? Ele quer hipertrofia como objetivo, ele é um praticante ali que vai treinar 3 vezes, 4 vezes na semana, mas eu não vou deixar de avaliar o cara porque ele é um praticante que não tem como prioridade a vida esportiva, não. Eu vou avaliar também coisas como condição cardiorrespiratória, condição de força dele, eu posso avaliar também, condição antropométrica, essa é uma das principais para aquele indivíduo que tem o dia a dia da academia, ali, que é estética, né, que é hipertrofia, que é emagrecimento. Então, a avaliação antropométrica ali é um caso muito comum, muito fundamental para a gente ver esses resultados. A avaliação de flexibilidade, avaliação funcional, avaliação de mobilidade, né? Conforme aquilo que eu vou usar, né? Obviamente eu não vou fazer uma avaliação de flexibilidade que o ginasta faz com uma pessoa comum que não vai fazer aquele movimento
que o ginasta faz. Mas eu tenho condições sim de daqui a pouco avaliar a mobilidade e a flexibilidade do aluno fazendo um simples agachamento. Que num agachamento eu consigo já ter uma transferência depois para o meu processo de treinamento que eu vou utilizar o agachamento. Então até é legal para esse tipo de indivíduo ter na avaliação funcional ali exercícios que depois, ou padrões de protocolo de avaliação, que eu possa depois direcionar para exercícios que eu vou usar no dia a dia. Mas vamos voltar lá para as iniciais. Condição cardio, antropometria e condição de força, né? Nível de força do aluno. Condição cardio, a gente tem aí teste de Cooper, aquele famoso dos 12 minutos lá, muito usado. A gente tem o teste da caminhada de 1.600 metros, né? Onde o indivíduo, assim como no Cooper, ele tenta fazer o máximo que consegue, né? De esforço máximo e submáximo, máximo do Cooper, submáximo na caminhada, né? Que a gente vai tentar então dentro dos 1.600 metros no menor tempo possível. No teste antropométrico a gente tem biopedância, a gente tem perímetros corporais, né? Circunferências, a gente tem percentual da gordura também através de dobras cutâneas, aí eu já tenho que ter uma estrutura de um adipômetro, assim como na biopedância, né? Tem que ter uma balança. Já no teste de força eu posso ter testes de RM, né? Que são a repetição máxima, aquilo que eu consigo fazer em determinado exercício, que eu escolho normalmente um exercício tradicional de força, um multiarticular. Também temos aí como exemplo teste de abdominal, né, da capacidade máxima de abdominais em 1 minuto, teste do número máximo de flexões, né, de push-ups, de apoio. Então são alguns testes práticos aí que a gente consegue com poucos recursos já fazer e ter um pouco de conhecimento do nível de aptidão do cara que eu vou trabalhar. Até para ver depois se ele vai evoluir, né? Perfeito. Matheus, quem deve avaliar? Aí que tá chegando no ponto-chave, né? Eu dei o exemplo ali do cara da hipertrofia. Pô, então eu não preciso ser atleta para fazer, cara. Eu posso ter avaliação em todos os níveis e modalidades. O brabo, que nem eu disse, é eu não ter nada como dado para poder depois apontar os resultados. Então, tanto o atleta que vai ter ainda mais capacidades específicas do esporte para avaliar deve fazer, como um praticante comum, que apesar de não ter tanta coisa assim para avaliar que nem o atleta, tem sim possibilidade de avaliar, de identificar limitações, de identificar necessidades, de identificar restrições que o cara tem, até para eu saber, como a gente falou anteriormente, a prioridade. Ou seja, eu quero treinar muita força do cara, mas ele não tem mobilidade para conseguir fazer um agachamento. Então como é que eu vou treinar força se o cara não tem um simples padrão de movimento bom? Então são alguns exemplos aí que eu preciso ter o controle total do caminho que o aluno vai percorrer. Ou seja, eu posso até fazer um planejamento, né? Mas a capacidade que eu vou treinar, ela tem várias capacidades prévias que eu preciso treinar, né? Então eu tenho que ter o conhecimento das capacidades prévias para depois direcionar para o que eu quero. Muito bem, então normalmente nesse quadro nós temos a parte prática, tá, gente? Então a gente vai fazer vídeos sobre os tipos de avaliação, tá? Então o protocolo de um RM, como o Matheus falou. Tutoriais. Exatamente, então vai ter o passo a passo, o protocolo lá de as dobras cutâneas, a avaliação da bioimpedância, perímetros corporais, enfim, todos os métodos aí que ele vem falando, que a gente vai acabar utilizando depois, vai ter o passo a passo aqui, fiquem ligados no canal.